Cara, o Flamengo, anos-luz à frente do Botafogo em termos de estrutura, de salário. Por que você quis voltar para o Botafogo, assumindo o profissional? Tudo bem, sua primeira experiência, né, no profissional, Sim. mas também num clube que, como você mesmo falou, estava no olho do furacão, salário atrasado, não tinha elenco, indo para a Série B mais difícil de todos os tempos. Por que cacetes você quis vir para o Botafogo? Cara, essa pergunta me fizeram Eu te fiz. você me fez lá atrás, e uma pessoa que eu admiro demais me fez essa pergunta também. Foi muito bom, assim, receber essa pergunta, porque duas coisas que me movem profissionalmente, que está muito atrelada à minha vida pessoal também, que eu chamo de propósito, que eu chamo de propósito é a palavra que eu mais uso, assim. E a outra coisa é trabalhar com pessoas que eu acredito, com pessoas que podem ser as melhores ou não profissionais, mas que são pessoas do bem, são pessoas corretas, são pessoas que querem o bem das outras pessoas. Assim. Quando eu saio do Botafogo, eu recebo um convite do Cruzeiro, vou para o Cruzeiro, assumir lá a base do Cruzeiro também, fico um ano lá. Também por um convite de uma pessoa que eu sempre gostei muito, que era o Klaus Câmara, na época, que tinha assumido o futebol profissional deles, hoje está em Portugal. E por conta sair do Rio era uma oportunidade importante para mim, eu já estava há 8 anos no Botafogo, entendia que seria bom eu passar por outras experiências. E no Botafogo eu saí de treinador do Sub-13 para gerente da base, né? Então eu passei por muitas fases ali no Botafogo. Quando eu saio do Cruzeiro, eu tenho a conversa com o Flamengo já bem adiantada e o Flamengo era uma outra realidade, assim. Eu vivenciei algumas situações no Flamengo que eu entendia que me agregariam em outros. Eu sempre me coloquei muito como um cara em formação na vida. E eu acho que todo lugar que eu fui, eu tentei, novamente foi assim no Bahia. Eu entendia que eu estava em processo o tempo todo de aprendizagem, de como é que eu vou estar capaz para desenvolver aquele trabalho. E o Durcésio estava assumindo a presidência, era um cara que eu tive algum contato, não foi tanto contato antes nos momentos bons que a gente teve em 2016, 2015, ele foi um cara presente, assim, com mensagens doces como ele parabenizando pelo trabalho, no sucesso, no insucesso também, quando a gente perdeu algumas competições. E eu sempre gostei muito da índole, da forma, de tudo que eu ouvia do Durcésio. Ele tinha vindo antes, numa eleição, se não me engano, de 2014, para vir como vice do Thiago Alvim, se não me engano. Ali eu conheci, fiz uma apresentação até para todos os grupos políticos, e ele estava presente. E a gente criou uma relação ali, mesmo que não tão presencial ou não tão permanente, a gente criou uma relação. Eu tinha uma vontade de trabalhar no futebol profissional, eu sinceramente falava para as pessoas mais próximas que achava que não ia ser muito o meu nicho de atuação, eu achava que eu voltaria para a base mais rapidamente, assim. Então eu falei, cara, se tem um lugar para eu experimentar o futebol profissional, eu acho que esse lugar é o Botafogo, porque depois de 8 anos na base, eu conheço quase todos e quase tudo. Todas as áreas, todos os departamentos, a estrutura, as dificuldades. E claro, uma pessoa como o Durcésio, dando uma carta branca, acreditando que eu teria capacidade de tomar as melhores decisões em prol do clube, porque tem junto com o propósito uma coisa que eu acredito muito, que é a intencionalidade. E a nenhum momento eu vi uma intencionalidade diferente do Durcésio, de querer o Botafogo crescendo, de querer o Botafogo de novo no topo. Não tinha vaidade, não tinha eu aparecer, tinha uma coisa realmente de querer o Botafogo forte. E era o que eu tentei colaborar. E aí eu entendi que faria sentido essa experiência no profissional, faria sentido ter a carta branca dele para poder realmente fazer. E eu lembro que minha primeira semana foi extremamente difícil, porque existia já entrando um pouco mais no dia a dia lá, mas na primeira semana eu tive em 4 dias de trabalho. Em todos os 3 primeiros dias, jogadores chegando atrasados, jogadores faltando treino, jogadores profissionais. Aquilo ali, para mim, se eu não tenho carta branca de atuar, aquilo ali ia continuar até todo ano. Porque alguém fala, não faz não, ou não é melhor não, porque se mexer com esse aí pode ser que... Aí você não consegue trabalhar, e jogador percebe.
E esse era o rabicho da Série A, não é isso? Sim, com certeza, com certeza. Ali eu peguei, acho que faltando 4 ou 5 jogos, mas a gente estava com uma pontuação... Ali eu sabia que já era o descenso, na verdade, a gente já assumiu para programar a Série B. Então, assim, era muito necessário alguns movimentos de choque de ordem, que até chamei naquele momento ali. E se você não tem carta branca, nesse meio do futebol, que tem muitas arestas o tempo todo, você sempre tem que gerir as vaidades, os comportamentos, as terceiras pessoas, porque se você toma uma decisão mais rígida, 6 te elogiam, 300 te criticam. Se você deixa para cá, 6 te elogiam, 300 criticam. Sempre vão ter 300 criticando, em proporcional a 6 que vão... Só que você tem que ter o seu olhar, a tua capacidade crítica, analítica, para você tomar a tua decisão. E se você não tem a decisão na tua mão para tomar, aí você não vai conseguir gerir algo que é tão dificultoso, que é aquelas relações de tantas pessoas que envolve tantos egos e tanta visibilidade, tantas nuances. Então, eu acho que foi um conjunto de fatores que me levaram a querer colaborar e engrandecer. Quando eu vim para o Botafogo, a minha intenção era ficar uns 4 anos, porque eu queria muito colaborar com uma coisa que eu falei, eu lembro perfeitamente em 2015, quando o Renha, na época diretor de base, ele vai visitar, ele leva Montenegro, Dorcésio, tinham umas 8 pessoas, uma espécie de uma comitiva, foram a Caio Martins, caindo aos pedaços, e a base treinando em Caio Martins. E eu falei para ele uma coisa que a torcida talvez não goste de ouvir, mas é importante a gente entender esse lugar para levar o Botafogo de novo ao tamanho dele, na época, né? A minha cabeça era essa. Porque eu estava com a última geração sub-20 na época, 2015, era 9-5. E a gente ficava o tempo todo falando 9-5, com 20 anos de idade. Sim. Só que eu tinha meninos de 10 anos de idade treinando em Caio Martins. E a gente ficava dizendo para os meninos, não, mas o Botafogo é clube grande, mas o Botafogo é clube grande, mas o Botafogo é clube grande. Aí os meninos treinavam atrás do gol de Caio Martins, que era horroroso. O último título importante, relevante do clube tinha sido há 20 anos. Aquele menino nasceu naquele ano. Ele não reconhece que o Botafogo é grande. Sim. E não vai ser eu dizer para ele. São as atitudes que vão dizer. É a estrutura que eu vou dar, é o tamanho e o peso da camisa, é o que eu vou fornecer para ele de alimentação. Aí tu começa a elencar. E aí eu falei isso para aquela roda de pessoas que estava lá. Eu falei, a gente tem que fazer para esse menino ver que é grande. Porque a gente vai estar história. E a história do Botafogo está cada vez mais distante. Sim. Então, quando eu volto para o Botafogo, eu volto com isso na veia, que isso aconteceu em 2015, eu volto em 2021. Isso estava muito forte em mim, porque eu vivenciei 8 anos ali dentro, eu vi de tudo, eu vi de não ter um suco e um pão com manteiga para dar para os meninos. A gente começou a dar isso na gestão do Maurício, a primeira gestão do Maurício Assunção, em 2009, se não me engano. Então, assim, era muito, e as pessoas não têm noção disso. Não dá para você formar jogador, porque você nem consegue fazer aquele jogador chegar ao sub-20. Porque ele sai antes, porque ele não tem estrutura básica. Treina num campo duro em Marechal Hermes ou no Caio Martins. Você não tem campo suficiente. Assim, é importante falar isso, porque aquilo ali estava muito forte em mim. E quando o Dorcésio me chama para um projeto de 4 anos, eu falei, 4 anos é suficiente para a gente botar o Botafogo competitivo. Primeira coisa é subir. Então vamos subir. Claro que tinha o projeto SAF andando em paralelo, né, que era o grande bandeira do Dorcésio em vender o clube, né? Fazer a SAF. Mas, assim, era uma sede de botar o Botafogo no lugar dele de verdade, sabe? E não ficar uma coisa de... Fizemos uma boa competição, chegamos numa quarta de final da Libertadores e... Não, cara, o Botafogo é maior que isso. Sim, não é voo de Botafogo galinha, é maior que isso, exatamente.